vigor desde 1992, a atual lei de improbidade é discutida há muito tempo. E a principal controvérsia diz respeito às brechas para punir gestores públicos por qualquer tipo de infração, até mesmo por pequenos erros administrativos. Com o novo projeto aprovado em junho pela Câmara dos Deputados e na última quarta-feira pelo Senado, essa possibilidade fica bem mais restrita. O texto aprovado pelo Senado reduz as situações em que um ato do gestor público pode ser punido por improbidade. Prevê, por exemplo, que o servidor que lesar a administração pública só poderá ser responsabilizado se for comprovado que ele teve a intenção de causar prejuízo, o que não existe hoje. Muitos especialistas entendem que comprovar a intenção de cometer o ato ilícito na administração é difícil. Porém, o que também chamou a atenção foi a velocidade com que o tema, debatido há 3 anos, passou a tramitar após a chegada de Arthur Lira à presidência da Câmara. E a inclusão de outros dispositivos que podem dificultar o combate à corrupção. O projeto determina que a perda de função pública só atinge o cargo que o agente ocupava quando cometeu a irregularidade. Por exemplo, um senador em exercício hoje, que foi condenado em um processo quando era deputado federal, não perderá o mandato. O texto ainda prevê que apenas o Ministério Público poderá ingressar com ações de improbidade, o que hoje também é permitido aos advogados de União, estados e municípios. Também facilita a prescrição dos atos de improbidade e reduz multas. A Câmara havia aprovado outros artigos que tornavam a punição ainda mais difícil, porém alguns deles foram revistos pelo Senado. Quais são os pontos mais importantes e as principais controvérsias da nova lei de improbidade? Em que medida essas alterações também aperfeiçoam a atual legislação? E qual é a chance de a Câmara, que voltará a analisar o tema, fazer novas concessões que agradam políticos investigados? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a repórter Júlia Linder e com o presidente da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, Lademir Gomes da Rocha. Fique com a gente. Júlia Linder, conta pra gente primeiro o que diz esse projeto que foi aprovado no Senado e que agora volta para a Câmara antes de a sanção presidencial. A principal mudança desse projeto é a questão do dolo, da intenção da prática da irregularidade. Então, com essa proposta, fica excluída qualquer chance de sanção caso o agente público tenha cometido um ato de improbidade sem a comprovação do dolo. Isso, na visão de especialistas, dificulta a punição, porque há muitos atos de improbidade que é difícil comprovar que houve, de fato, uma intenção do agente público de lesar a administração pública. O que o texto diz sobre a possibilidade de perda de mandato, Júlia? A questão da perda de mandato, por exemplo, é um dos pontos mais controversos, porque ela fala que essa parte da sanção da perda do cargo, ela só vale se o cargo for da mesma natureza da época da infração. Então, por exemplo, se um prefeito foi condenado por improbidade, mas hoje ele ocupa um cargo de governador, ele não vai mais perder o cargo, porque ele já não ocupa mais aquela função anterior da época que ele cometeu o ato de improbidade. Isso vale também para outras situações. É muito comum, por exemplo, a gente vê no próprio Congresso um senador que já foi deputado, ou mesmo que ocupou um cargo no Estado, de deputado estadual ou outra função. Então, isso dificulta também a perda de mandato. Agora, Júlia, além desses pontos, quais são outras polêmicas, outros pontos controversos, tanto da proposta em si, quanto das alterações que foram feitas em relação ao texto que havia sido aprovado na Câmara? Durante as discussões, os senadores, inclusive, tentaram fazer várias modificações ao texto que veio da Câmara e tiveram dificuldade justamente porque eles tentaram negociar com os deputados para fazer com que essas mudanças sejam aceitas, já que com as alterações, os deputados vão avaliar novamente o texto. Então, algumas coisas eles conseguiram alterar, até teve um ponto que era bem controverso, que era que a nova lei valeria até para os processos em andamento,
o que beneficiaria inclusive o relator da proposta. Segundo o Ministério Público Federal, quando Everton era secretário estadual de Esporte e Juventude, durante o governo Jackson Lago, ocorreram irregularidades na aplicação de recursos federais repassados ao Maranhão. Uma outra coisa também que era bem controversa é que essa proposta ela fixa um limite para o período do inquérito. Então, inicialmente, eles fixaram esse prazo em 180 dias, mas aí durante essas conversas no Senado, eles ampliaram para 1 ano o período do inquérito, prorrogável para mais 1 ano, sendo que hoje não existe prazo nenhum, o processo poderia correr conforme os investigadores considerassem necessário. Um outro ponto também controverso, que acabou sendo alterado no Senado, é que eles queriam que os investigadores pagassem os custos do processo caso o investigado, né, ganhasse o processo, que faria com que o Ministério Público arcasse com essas despesas. E das coisas que permaneceram, tem a questão da prescrição dos crimes, que é muito questionada por especialistas e autoridades que trabalham com essas investigações, é que agora o prazo para prescrição foi antecipado e começa a contar a partir do ato que aconteceu a prática, né, o ato de improbidade, e não a partir do fim do mandato como é atualmente, o que também pode dificultar o cumprimento, né, da sanção. E os prazos também para apresentar algum tipo de ação também mudaram? Em relação aos prazos, tem uma questão também bastante controversa, que eles queriam estabelecer que, após a sanção da lei, o Ministério Público teria que se manifestar em até 120 dias se queria continuar com todos esses processos que estão em andamento, e, caso contrário, esses processos seriam extintos. Agora eles mudaram no Senado e decidiram estabelecer para até 1 ano, e é um item que vai ter que ser ainda avaliado na Câmara, né? Como todos os outros ainda vão ter que ser avaliados novamente pelos deputados para ter validade. Qual é a avaliação dos senadores a respeito desse texto que foi aprovado em julho? Consideram que é o texto ideal ou foi o possível para mandar esse texto de volta para a Câmara? É muito curioso, até o resultado da votação no Senado foi de 47 votos a 24, e normalmente eles precisariam de 41, então a gente vê que não é uma votação tão fácil, né, quanto o esperado. Mas ainda assim ele teve um apoio considerável, inclusive vários senadores da ala independente tentaram aprovar mudanças ao texto no plenário, não conseguiram, quase nenhum destaque foi aprovado, e durante as discussões da CCJ, o relator, que é o Everton, ele tentou negociar, ele inicialmente até tentou acelerar, na verdade, a tramitação. Na semana passada ele queria que o projeto fosse aprovado sem nem ter uma discussão na casa, então esses senadores da ala independente conseguiram uma audiência pública e conseguiram algumas mudanças, que são essas que a gente citou, por exemplo, em relação a um prazo um pouco mais ampliado, né? Eles tentaram mudar essa questão, por exemplo, até do acesso à informação, que depois foi revertida, mas houve um debate e o relator falou justamente isso, que ele estava fazendo o possível e que não adiantava fazer as mudanças no Senado sem acordar com a Câmara, sem ter o aval dos deputados, porque o projeto vai voltar para lá e eles poderiam mudar tudo de novo quando chegasse e iria para a sanção da forma que os deputados quisessem. Então ele disse que ele fez o possível para pelo menos ter uma contenção de danos em relação ao texto que veio da Câmara. Pois é, a gente sabe que o relator da proposta no Senado é aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira, que patrocinou esse texto. Qual é o termômetro neste momento? A Câmara tende a manter as modificações que foram feitas pelo Senado para que esse texto, do jeito que está, vá à sanção presidencial? Eu acho que sim, a tendência é que a Câmara mantenha, porque realmente houve um cuidado dos senadores de fazer essa costura, e tudo que foi aprovado no Senado, pelo menos, foi validado em reuniões, inclusive com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Existem algumas críticas dos senadores aos deputados, porque no passado já houve descumprimento de alguns acordos. Então, os senadores têm criticado muito isso, e eles frisaram, inclusive durante as discussões desse projeto, que querem esperar para ver se dessa vez realmente vai ter o aval da Câmara, para não desfigurar novamente uma proposta que foi revisada, né, pelos senadores. Inclusive o papel do Senado é esse, de casa revisora, então acho que isso até vai contribuir para a gente ter um termômetro dessa relação de Câmara e Senado. A gente tem que ver também qual vai ser a reação do presidente Bolsonaro. Acho que pela postura dos governistas no Senado e na Câmara, a gente vê que a tendência realmente deve ser de sanção, já que o filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, se posicionou a favor, os líderes do
do governo no Senado e no Congresso também defenderam essa matéria, então acho que a tendência é que ela seja aprovada dessa forma, como saiu do Senado, ela deve seguir tramitando até a sanção. Júlia Lindner, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Valeu, Júlia, um abraço. Obrigada. Doutor Lademir Gomes da Rocha, falando sobre essa mudança na lei de improbidade, há argumentos contrários e favoráveis, né? De um lado, principalmente integrantes do Ministério Público, dizendo que essa mudança é um retrocesso, que vai ficar muito difícil punir eventuais gestores corruptos, e de outros juristas que dizem que a lei do jeito que está, é uma lei que já tem 30 anos, ela inibe a atuação dos bons gestores. Qual é a sua avaliação sobre a lei do jeito que está hoje e a mudança que está sendo proposta? Ambos têm parcela de razão. De fato, é necessário fazer um processo de adequação, atualização da lei, no sentido de proteger o gestor de boa-fé que pode aqui e acolá cometer um erro, né? Nós não somos infalíveis, podemos cometer erros de apreciação, de compreensão, que não devem redundar, não necessariamente caracterizariam ou deveriam caracterizar improbidade administrativa. A intenção é exatamente fazer uma lei que não piore a situação no sentido de punir injustamente, também não melhore a situação de alguns no sentido de deixar com que atos ímprobos não sejam investigados e não sejam julgados e afinal punidos. Mas, por outro lado, essas mudanças devem preservar o núcleo fundamental, o núcleo duro, digamos, da ideia de improbidade, que é, digamos, criar um instrumento adicional que não o próprio direito penal, o direito criminal, para a responsabilização do gestor público por atos de improbidade. Então, algumas mudanças eram necessárias, no sentido justamente da proteção do erro de boa-fé, mas, por outro lado, era preciso manter essa ideia, digamos, nuclear forte, de termos um instrumento de inibição do ato de improbidade. Então, me parece, e aí, indo um pouco mais adiante nessa reflexão, que algumas das mudanças feitas representam efetivamente um retrocesso importante. Um retrocesso que fragiliza justamente essa ideia sistêmica de proteção da improbidade, de reconhecimento de que o gestor público nada mais é que o gestor da coisa alheia, e que, portanto, deve se conduzir segundo parâmetros jurídicos, parâmetros éticos mais elevados na gestão daquilo que é patrimônio comum. Doutor, antes de a gente entrar nesses temas mais quentes que estão no noticiário, como a questão do próprio dolo, tem um tema que chama a atenção. Esse projeto estabelece as punições máximas para o ato de improbidade, mas não estipula a punição mínima. Qual é a consequência desse tipo de definição? Bom, a consequência disso é que nós podemos ter aplicação de penas insignificantes do ponto de vista, né, da restrição de acesso ao exercício da função pública, né? A pena mínima, ela estabelecia um balizamento ou um mínimo de reprobabilidade da conduta em face, né, do cometimento de um ato que vai ser caracterizado como um ato improbo, tendo como consequência o reconhecimento, né, de que aquela pessoa, né, pelo fato de estar demonstrada a sua improbidade, seu comportamento impróprio, não estaria apto ao exercício de uma outra função. Então, isso pode, né, criar a situação de uma pena de 3 meses, de 6 meses, ou seja, uma pena que na prática caracteriza muito mais uma licença do afastamento de uma função pública do que propriamente uma restrição efetiva ao exercício da função pública, né? Doutor, esse ponto da comprovação de dolo é um ponto muito polêmico, né? O gestor só poderá ser condenado se ficar comprovado que ele efetivamente teve o dolo, a intenção de lesar a administração pública. Dá para comprovar isso em todos os casos? Não é um critério um pouco subjetivo? Eu diria que não é só a questão do dolo, é o dolo específico. Então o que nós temos? Primeira consequência disso, o afastamento da hipótese de caracterização da improbidade em caso de culpa grave, o que é muito preocupante. Culpa grave é aquela situação que não há intenção de produzir o resultado, mas há uma caracterização grave de negligência, de imprudência, de imperícia, que não deveria, a priori, afastar a possibilidade de responsabilização de improbidade.
Mas tudo bem, digamos que a espolha tenha sido a caracterização do dolo. Mas ainda assim foi esse além, não é só o dolo. É o dolo específico, não é só a intenção de descumprir uma obrigação, como por exemplo a obrigação de prestação de contas está prevista no artigo 11, inciso 6º. Vai ser necessário, além da intenção de violar o dever de prestação de contas, a intenção de fazer isso para obter uma vantagem ilícita para si ou para terceiro. Então, a violação da norma, intencional da norma, já não bastará. É necessário comprovar, e aí é uma prova às vezes difícil, muito complexa de ser feita, às vezes até impossível, que se fez a violação do dever de prestação de contas com vistas à obtenção de uma vantagem ilícita. Então, nós temos um fechamento muito grande das hipóteses ou da hipótese de responsabilização, porque não basta a intenção. Essa intenção deverá estar direcionada para a produção de uma vantagem ilícita. Doutor, quais são os outros pontos que o senhor considera controversos e que podem, de fato, significar um retrocesso no combate à corrupção? Eu destacaria, primeiramente, ali, assim, esse talvez fosse o ponto em que se justificava realmente uma atualização da lei, uma readequação, que é a violação ao princípio. Que é, no caso, a violação dos princípios da administração pública. Não um comportamento específico definido na norma, mas uma norma que cabe ao intérprete definir as situações em que há essas violações aos princípios da administração pública. De fato, a violação ao princípio, ela acaba criando uma cláusula aberta para, digamos, uma punição surpresa. Entretanto, nós temos uma situação em que várias situações que representariam um retrocesso, ou já estão cristalizadas como caracterizadoras de improbidade, estão sendo afastadas. Por exemplo, assédio sexual, que a jurisprudência do STJ já definiu como uma hipótese de improbidade, deixa de ser improbidade porque passa a não ter uma previsão específica. A própria tortura, o cometimento de tortura, vocês vejam, me parece que é uma perspectiva aqui de definir improbidade como o ato especificamente de resultado econômico. Quando nós temos a ideia de improbidade, a falta de confiança com o zelo no interesse da sociedade. Então, assédio sexual, assédio moral, tortura deixam de se caracterizar atos de improbidade. Isso é um retrocesso evidente, né? E uma perspectiva muito economicista da ideia de improbidade. Um outro elemento que preocupa, meus caros, é o seguinte: a perda da função pública, ela passa a vincular, digamos, atividades da mesma natureza. Então, se o ato de improbidade foi cometido na qualidade de secretário de Estado, não valeria, por exemplo, para diretor estatal. Hoje, a caracterização da improbidade impede o exercício do cargo público, porque é um pouco aquela ideia do, digamos assim, do evangelho, né? Se você me foi não confiável nas coisas pequenas, por que eu te confiarei as grandes? Parafraseando o evangelho, eu diria, se você não é confiável para ser secretário de Estado, por que você seria confiável ou probo para ser presidente de uma estatal? Então nós temos uma situação aqui que há uma restrição da consequência da impossibilidade do exercício de uma função pública como decorrência da condenação no ato de improbidade, né? Como se a pessoa fosse improba num certo cargo, isso não significasse que ela, digamos assim, proba em outro cargo público, né? Então, isso me parece uma visão também, assim, muito nonsense da consequência da perda ou da impossibilidade de exercício de função pública. A ideia mesmo também da prescrição intercorrente, que nós não temos na atual lei, então o processo passa a correr contra o interesse da sociedade, permitindo que no curso da ação de improbidade, que não é uma ação penal, vejam, ela não é uma ação criminal, o Instituto da Prescrição Intercorrente está dentro da ideia da presunção de inocência, da ampla defesa na esfera criminal. Está se transplantando a prescrição intercorrente para o âmbito da ação de improbidade, ou seja, permitindo que no curso da ação da improbidade, a demora, então, da tramitação da improbidade favorecesse o réu da ação de improbidade, o que vai permitir que, especificamente, os que tiverem maiores recursos de acesso ao judiciário e puderem levar a ação, digamos, até as últimas consequências, até o Supremo, até o STJ, possam obter, no curso da tramitação desse processo, o afastamento da condenação, a impossibilidade de condenação pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Então, nos parece que no frigir dos ovos,
o resultado foi um retrocesso muito pior do que os poucos avanços que se possa ter obtido nessa escolha do nosso legislador em reformar a nossa lei de improbidade. Mas o senhor consegue apontar algum ponto que seja um avanço nesse texto que foi aprovado no Senado? Ou realmente esse texto teria que ser reformulado e em que sentido, né? Em que caminho? Eu diria assim, que o afastamento de culpa leve, da mera culpa, é um avanço. Né? Eu não vejo possibilidade e me parece um exagero todas as consequências da ação de improbidade, caracterizando a improbidade como uma decorrência do mero erro. Né? Então, quando se avança no sentido da ideia do dolo, se quer assim criar estímulos ao ingresso de novos agentes públicos, de cidadãos na vida pública, né? Porque hoje realmente há pessoas que se ressentem, eu tenho muito receio de ingressar na vida pública, com medo, digamos, de sua passagem pela vida pública vir a criar uma situação de responsabilidade irrestrita. Né? Então, na medida em que se protege mais o patrimônio dessa pessoa que vai ingressar na vida pública, se está abrindo, digamos, estímulos para que um número maior de pessoas se dispõe a exercer uma função pública, se dispõe a um mandato eletivo, o que é bom, né? Essa ampliação das escolhas é bom para a sociedade. O próprio balizamento da violação a princípios, oferecendo maior segurança nos tipos, é um avanço, não deixa de ser um avanço. O que nós verificamos nisso é que se passou da conta também em relação a isso. Porque poderia se aproveitar, então, o artigo 11 da violação a princípios e fazer uma enumeração, mas que cobrisse todas aquelas situações que hoje são cristalizadas na jurisprudência. Nos parece que a enumeração das situações que caracterizariam violação a princípio poderia ser tida como um avanço no sentido de não tirar da cartola um tipo que não está ali explícito, não está ali previsto de forma mais clara. Entretanto, era preciso fazer isso de uma forma a abarcar aquelas situações que já há um entendimento pacífico no âmbito dos tribunais de que aquelas situações eram caracterizadoras, ou são hoje caracterizadoras de improbidade, e infelizmente elas deixarão de ser a partir da aprovação, do artigo 11, das alterações do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Dr. Lademir Gomes da Rocha, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um bom trabalho. Muito obrigada, doutor. Um abraço. Muito obrigado pela oportunidade de podermos dirigir à população, né? E espero que nós tenhamos oportunidade, espero que agora, quando for a sanção, haja a possibilidade de, por meio do veto, haver alguma correção de rumo, senão nós temos que, quem sabe, pensar já numa tramitação de um novo projeto de lei que faça a reforma da reforma e recoloque as coisas no rumo que deve ser colocado. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Amanda Scatolini e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.